Bora para a parte 2 da aula sobre sistema ABO e o fator RH, beleza? Eu tinha terminado a parte 1 nesse slide, tá? E eu quero só dar mais um toquinho para vocês. Sempre olhem os anticorpos, tá? Que o receptor apresenta e não o doador, tá? Por exemplo, pessoas do tipo sanguíneo AB não tem nem aglutinina anti-A e nem tem aglutinina anti-B, sacou? E é por isso que essas pessoas podem receber sangue do tipo A, por exemplo, beleza? Então você olha os anticorpos que o receptor produz, tá? Porque se você pensar no tipo A, aqui ó, que está doando, que vai ser o doador, o tipo A tem anti-B. E aí você vai pensar, nossa, o cara aqui está colocando o anti-B no AB, vai morrer. Não vai, tá? Então nunca olhem os anticorpos que o doador tem. Você olha os anticorpos que o receptor tem. Ficou claro? Eu vou passar uma lista de questões para vocês logo mais. E aí a gente tira as dúvidas, tá? Bom, voltando. Aqui nós temos um caso muito raro de genética, pouquíssimo cobrado nos vestibulares, que é o que a gente chama de efeito Bombay ou falso O, que é uma característica exclusiva de algumas pessoas que vivem na Índia, na cidade de Bombay, beleza? E aí é o seguinte, o que eu quero dizer aqui é que as pessoas podem ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. Isso vocês já manjam, tá? Só que é o seguinte, existe uma proteína chamada antígeno H, que eu representei como essas barras em bege, sei lá, laranja. E essas barras, elas inserem a glicoproteína na membrana. Então, ó, se eu tenho o antígeno H, eu consigo colocar o aglutinogênio A na membrana da minha hemácia. Ou o aglutinogênio B. Ou o aglutinogênio B e o aglutinogênio A, tá vendo? Agora, o tipo sanguíneo O, ele até pode ter o antígeno H, mas esse antígeno H não tem aglutinogênios para inserir na membrana plasmática da hemácia, beleza? E aí é o seguinte, existem pessoas que não apresentam esse antígeno H, tá vendo? Não tem a proteína que insere o aglutinogênio na membrana da hemácia. Então, mesmo apresentando aglutinogênios, A, B ou AB, esses aglutinogênios não são colocados na membrana. E essas pessoas são caracterizadas como falso O que é um problema para transfusões de sangue, tá? Esse fenótipo falso A é extremamente raro, tudo bem? Voltando. Agora, a gente precisa manjar que o sistema ABO, ele é um caso de polialelismo. Como assim um caso de polialelismo? Porque aqui existem dois alelos possíveis. Dois não, três. Existe o alelo que eu vou chamar de Iazão, existe o alelo que eu vou chamar de Izinho, e existe o alelo que eu vou chamar de Ibzão. Todos os casos que a gente tem estudado antes dessa aula são apenas dois alelos, o alelo Azão ou o alelo Azinho. Nos casos de codominância, tipo planta, essas coisas, a gente tinha casos de alelo V, que condiciona a cor vermelha, e B, que condiciona a cor branca. Eram sempre só dois alelos. E a partir de agora, o sistema BO é um caso de alelos múltiplos ou polialelismo, porque existem três alelos possíveis. Mas os seus cromossomos sempre são organizados em pares. Então, por mais que esse gene tenha três alelos, um indivíduo só pode apresentar dois alelos deste gene. Então, pessoas que são do tipo sanguíneo A são Iazão e Iazão ou Iazão e Izinho, tá vendo? O genótipo da pessoa, tá? Agora, se o cara é do tipo B, ele é Ibzão e Ibzão, se ele for homozigoto para o tipo B, tá? Ou Ibzão e Izinho, se ele for heterozigótico. O cara pode ser também do tipo sanguíneo AB, tá vendo? E aí é porque ele tem o alelo Iazão e o alelo Ibzão. Repare que o alelo A não domina completamente o B, e o B não domina completamente o A. Quando os dois alelos se encontram junto, ocorre um caso de codominância. E os dois fenótipos, então, serão expressados, tá? Na rosa, que eu dei como exemplo, era um caso de dominância incompleta, beleza? Bom, e aqui no tipo sanguíneo O, é quando os dois alelos recessivos se encontram, o Izinho e Izinho. Então, repare que o IA e o IB, eles são codominantes. Mas o Izinho, ele é recessivo na presença dos outros alelos, tá? E aí, vamos lá, ó. Eu vou pegar esse homem, tá ligado que esse cara não é Iazão e Izinho? Não, ele é Iazão e Izinho, então ele é do tipo sanguíneo A,
Ele é heterozigoto para o tipo A, enquanto essa mulher é heterozigótica para o tipo B. E aí repare que esse homem pode produzir gametas IAzão ou gametas IZIM, enquanto essa mulher pode produzir gametas IBzão ou gametas IZIM. Se esse espermatozoide encontrar esse óvulo, tadã, nasce um indivíduo do tipo sanguíneo AB. Se esse espermatozoide encontrar esse óvulo, vai nascer uma pessoa do tipo sanguíneo B. E aqui, uma pessoa do tipo A, certo? E aqui, uma pessoa do tipo O. Então, as chances, por exemplo, de uma mulher heterozigótica do tipo B e um homem heterozigótico do tipo A apresentar uma criança do tipo sanguíneo O seria de apenas 1/4, seria apenas de 25%. Tudo bem? Agora, muito cuidado, né? Porque o que acontece é o seguinte. Vamos supor que o homem seja do tipo AB e a mulher do tipo O. Tá ligado? Que se o cara for do tipo AB, ele pode passar o A para frente ou o B. Se a mulher for do tipo O, ela só pode passar o Izinho para frente. Tá ligado? Vê na tua cabeça aí. Que se o homem, por exemplo, se ele for AB e a mulher do tipo O, eles só podem ter 2 tipos de crianças, tá? Criança do tipo A e criança do tipo B. Demorou? Por quê mesmo? Porque a mulher, nesse caso, se ela for do tipo O, ela só pode passar o alelozinho para frente. Enquanto que o cara, se for do tipo AB, ele pode passar o IAzão ou o IBzão. Então, muito cuidado, porque já rolou em aula assim, né? Ah, meu pai é do tipo AB e minha mãe é do tipo O. E eu puxei minha mãe, eu sou O. Não, cara, dá uma olhada aí, né? Vê como é que tá as coisas por aí, tá? Vê mesmo. Demorou. E aí é o seguinte, ó, acontece, opa, se acontece. Ó, e aí é o seguinte, ó, bora lá pro Mackenzie 2011, tá? Vocês já eram nascidos nesse ano. Ó, seguinte, a respeito de grupos sanguíneos, é correto afirmar que a letra A diz assim, o indivíduo pertencente ao tipo O não tem aglutininas. Cuidado, o indivíduo do tipo O, ele não tem aglutinogênio, tá? As aglutininas são os anticorpos. E pessoas do tipo O têm anti-A e têm anti-B. Então, cuidado com isso aqui, beleza? A letra B diz assim, o indivíduo com aglutinina do tipo B, beleza? Se ele tem anticorpos anti-B, beleza? Não pode ser filho de pai do tipo O, tá? Pode. Se o cara do tipo O se casar com uma mulher que é do tipo B, isso pode acontecer, tá? Agora, a letra C diz assim, os indivíduos pertencentes ao tipo AB não podem ter filhos que pertençam ao tipo O. Perfeito. Porque se o cara é do tipo sanguíneo AB, certo? Ou a mulher, ela não tem um izinho para passar, sacou? E para ser do tipo O é necessário 2 alelos recessivos, 2 alelos izinho. Tranquilo? Então, os indivíduos pertencentes ao tipo AB não podem ter filhos que pertencem ao tipo O. Correto aqui nessa questão, letra C de Suécia. E aí é o seguinte, além do sistema ABO, nós também temos o fator RH, tá ligado? Porque ficam assim, ah, você é do tipo A o quê? A positivo ou A negativo? Será que eu gosto de você? Qual é o seu signo? E aí, ó, o que acontece é o seguinte, quando o cara, ele apresenta o fator RH, né, na questão, o que é o fator RH? De novo, são proteínas na membrana das hemácias. Oh, haja a proteína da membrana da hemácia, né? E aí é o seguinte, se o cara tem essas proteínas, se o cara tem o fator RH, ele vai ser chamado de RH positivo. Se ele não tem o fator RH, ele vai ser chamado de RH negativo, beleza? E aí é o seguinte, também existem anticorpos anti-RH, tá? E aí o que acontece? Se o cara é positivo, ele não tem o fator RH, então ele não pode produzir anti-RH, tá? Se o cara é negativo, ele não tem essa proteína de membrana, ele não tem o fator RH. Então é necessário que ele produza anti-RH, tudo é estranho para ele. E aí é o seguinte, quando você tem fator RH, aqui é mais simples ainda, porque é um caso de primeira lei de Mendel, tá? O RH positivo, ele é caracterizado pelo alelo dominante. Então, se o cara é positivo, ele tem que ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E aqui, se o indivíduo é negativo, se uma mulher for negativa, por exemplo, consequentemente, ela é, o genótipo dela é Rzinho, Rzinho. Beleza? Repare que quem é negativo só pode receber sangue que também é negativo. Tá vendo? Por que mesmo?
Porque se o cara recebe sangue do RH positivo aqui, quem é negativo tem anti-RH, e aí vai dar problema. Então repare que o negativo só recebe sangue de negativo. Já quando o indivíduo é do tipo positivo, repare que ele pode receber tanto do tipo negativo, quanto também do tipo positivo. Por que mesmo? Porque quando o cara é RH positivo, ele não tem anticorpos anti-RH, então ele pode receber sangue de positivo e sangue de negativo também, tá? E aí é o seguinte, em relação à transfusão sanguínea, a gente tem que lembrar um negócio, ó. Por exemplo, eu sou A negativo. Eu sou A negativo. Só que mesmo eu sendo A negativo, eu não tenho anti-RH no meu plasma sanguíneo. Porque eu nunca recebi sangue positivo na minha vida. Então, se eu, por exemplo, tomar um capote, na minha primeira queda, se eu for RH negativo, ele pode receber sangue de positivo? Na primeira vez pode. Porque é só quando ele entra em contato com sangue positivo que ele começa a produzir anti-RH, beleza? Tudo bem? Agora, se o cara, ele passa de novo pelo mesmo estagiário que já fez a transfusão errada aqui, ó, sacou? E ele recebeu o sangue positivo de novo, aí ferrou. Por quê? Porque ele já entrou em contato com o positivo uma vez. Então ele começou a produzir anti-RH. E aí ocorre a aglutinação das hemácias e morte do indivíduo. Beleza? Ou seja, se você é negativo, você pode receber sangue positivo? Não, tu não pode. Tu não pode, beleza? Mas se isso tiver um erro, e você receber uma vez, pelo menos, tudo bem. Mas da segunda vez, vai dar problema. Então a gente considera que o tipo negativo não pode receber sangue de positivo de forma alguma, porque sabe-se lá se tu já recebeu ou não, aí o médico não vai saber do teu histórico. E aí começa os problemas, tudo bem? A cabeça desse cara tá aqui. Ó, seguinte. Agora vamos lá para uma doença chamada doença hemolítica do recém-nascido, ou também conhecida como eritroblastose fetal. Não é eritroblastose, tá? É blastose, seu otaku. E aí é o seguinte, ó. Repare que essa mulher aqui está grávida, tá vendo? E ela é negativa. Tem um bicho aqui dentro, ó, tá vendo? Um moleque. E ele é do tipo positivo, tá bom? Durante a gestação, não tem contato do sangue da mãe com a criança. Não tem. Só que no parto, sendo cesárea ou parto natural, é aquela bagunça, né? Sangue espirrando. E aí pode ter contato do moleque com a mamãe. Se ocorre esse contato, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ó, se o sangue positivo da criança entra em contato com o sangue negativo da mãe, a mãe começa a produzir o quê? Anti-RH, tá? Agora, essa primeira criança vai nascer sussa, pega nada. Agora, se essa mulher tiver uma outra criança que também seja positiva de novo, o anti-RH da mãe, certo? Pelo cordão umbilical, pela placenta, é uma proteína, é muito pequeno. Então, o anti-RH vai passar para o feto, causando essa doença, chamada de doença hemolítica do recém-nascido. O próprio nome da doença indica que não é a mamãe que vai ter problema, é a criança. Por quê? Porque se o anti-RH passa para a criança, as hemácias elas sofrem aglutinação. E aí quem vai transportar oxigênio pelo corpo do bebê? Ninguém. E aí ela nasce, né, com uma anemia profunda, com problemas no desenvolvimento, tá? E em alguns casos pode levar a criança à morte, beleza? Então se a mãe for negativa, izinho, desculpa, se a mãe for negativa, é risinho, e o pai for positivo, Rzão, o que vai acontecer? Logo depois começa a ter várias pessoas com doença hemolítica no recém-nascido, várias crianças. Só que isso acontecia há um tempo atrás, tá? Hoje existe uma vacina, né? Existem gama-globulinas que impedem que a mãe produza anti-RH, tá? E aí não tem problema, fechou? Aqui tem uma questão, não vai dar tempo de fazer, deixo aqui, ó, para vocês. A correta é a letra B, tá? E aí vocês fazem com calma, tiram um print da lousa e tenta fazer na raça, beleza? E aqui nós temos o sistema MN, que é pouco cobrado, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que esse sistema MN também é um caso de codominância, tá? Então, pessoas que são MN é porque apresentam o genótipo LM-LN, tá? É um caso de codominância. Dá um print, tenta entender, aqui também está acabando o nosso tempo, beleza? O sistema MN é muito pouco cobrado, tá? Tentem dar uma lida sobre isso, tentem até fazer essa questão também, e a gente conversa depois.
Falou, é nóis.